agradecendo Jesus, esta hora encantadora e sublime para os nossos pequeninos corações que se erguem agora perante o Teu. Em gratidão, Jesus, por aqui estarmos na condição em que estamos. Nós te rogamos nesta hora que faças descer por sobre o ICEB, seus mentores, por sobre todos os que aqui trabalham em ambos os planos de existência, as bênçãos da tua resiliência, do teu bom ânimo, da tua inteligência e os raios de teu coração, para que possamos cada vez mais, Jesus, usar cada experiência como um passo importante para o nosso autoaprimoramento. Nós te rogamos por todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que misericordiosamente tu diriges. Em especial, Jesus, nós te rogamos pelos nossos irmãos que estão atravessando enfermidades, destacando o nosso querido irmão César Reis, que hoje não pode comparecer ao nosso estudo, ao nosso ambiente, mas que ele receba Jesus através de tuas mãos, do manto de Maria, das mãos de nossos mentores queridos e das nossas vibrações carinhosas, em prol de seu restabelecimento, de seu bom ânimo, de sua, enfim, recuperação. Nós te rogamos ainda, Jesus, as bênçãos por sobre nosso querido irmão, amigo, companheiro e expositor deste nosso encontro, Cláudio Conte, que vem nos falar, Jesus, de suas reflexões, de seus estudos e dos aprofundamentos que sempre nos traz aqui para os encontros enternecidos no ICEB. Fica conosco, guarda-nos, Jesus, sempre unidos, como irmãos, como companheiros, como amigos. Fica conosco e nesta oportunidade, a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós trazemos hoje o nosso querido Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, divulgador espírita, expositor do ICEB. Ele apresenta o estudo do livro A Gênese da TV Nova Luz, é escritor, tem inclusive um livro que será lançado pela Edições ICEB, com a graça de Deus, em breve, se Deus quiser. Cláudio, obrigada pela sessão do livro, evidentemente, mas obrigada por estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos aqui no ICEB. Cláudio Conte vai nos falar hoje sobre a visão aprimorada das camadas do perispírito. Somos todos ouvidos, Cláudio. Obrigado, Nádia. Bom, como a Nádia já apresentou, né, nós falaremos hoje sobre a visão aprimorada das camadas do perispírito e gostaríamos apenas de ressaltar que esse é um tema relativamente complexo para nós apresentarmos em uma hora apenas, apesar de fazer parte da toda a série de estudos que estamos conduzindo nesse ano de 2023. Então, só gostaria de adiantar que esse é uma abordagem assim decorrente dos nossos estudos, das nossas avaliações, e é claro que é um ensaio sobre esse tema tão complexo. Então, apenas para nos posicionarmos, nós já falamos esse ano sobre a física da informação, vivemos em uma simulação. No mês passado, falamos sobre espaço, tempo e forças como manifestação do fluido, e hoje falaremos sobre o perispírito. No final do estudo de 2021, intitulado Mundo Espiritual, uma análise, então nós sempre apresentamos análises, a conclusão foi: o que é um mundo espiritual? O local onde me encontro, mas não percebo a mim mesmo, somente a experiência na matéria.
Então, nós costumamos considerar como mundo espiritual onde estão os espíritos, mas nós não nos colocamos nesse mundo espiritual. É como se nós não fôssemos espíritos. E isso é decorrente de nós não percebermos a nossa própria essência, né? Mas percebermos a nossa experiência na matéria e, por isso, se confunde. O nosso ser se confunde com a nossa experiência. E, por isso, nós muitas vezes não consideramos que nós somos espíritos, portanto, estamos no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 141, Kardec faz o seguinte questionamento: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? E eles respondem: a alma não se acha encerrada no corpo. Então, mesmo com essa informação na questão 141, nós percebemos que uma tendência a considerar que a alma está dentro do corpo. E o que também nós consideramos que promove essa ideia são muitas representações de desencarnação, representações muito esquemáticas, em que se coloca o corpo deitado, né? A figura do corpo deitado, a imagem, o desenho, e assim o espírito levantando do corpo. Então, isso, claro, né, uma representação equivocada, mas que conduz as pessoas a crer que o espírito se encontra dentro do corpo, mesmo com a questão 141, deixando claro que não está no corpo, não está encerrada no corpo qual pássaro em uma gaiola, mas irradia e se manifesta exteriormente. Então, nós temos um espírito que ele não está dentro do corpo, como normalmente imaginamos. O espírito irradia. Então, isso é outra tendência nossa, considerar que os espíritos evoluídos irradiam. Mas nós, como espíritos, é a nossa essência, a essência espiritual. Então, se nós somos espíritos, nós irradiamos. E também, como espíritos, nós nos manifestamos exteriormente ao corpo. Isso põe o espírito em posições muito diversas daquelas que comumente consideramos. Porque eu posso estar aqui fazendo esse estudo, conduzindo esse estudo com vocês, né? Enquanto corpo eu estou aqui, mas enquanto espírito eu não estou dentro desse corpo. Eu estou agindo, me manifestando exteriormente, eu estou irradiando. E a irradiação ela pode acontecer em mais de um local, só para termos uma ideia, né, da capacidade de nós enquanto espíritos. Continuando, neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Então, apesar da alma, né, eles estão se referindo à alma ou ao espírito, ser exterior, ela também não reveste o corpo, não é envoltório do corpo, certo? Agora, isso foi dito, que a alma é exterior e não envolve o corpo. Depois eles dizem, a alma tem 2 invólucros. E é por isso que muitas vezes causa dificuldade de entendimento, porque quando se considera a parte mais simplista das respostas, muitas vezes se tende para a parte mais simples. E aí se atém a esses 2 invólucros, mesmo sabendo que eles já explicaram que não está o espírito dentro do corpo e que ele age exteriormente. Mas ele tem 2 invólucros, significa, estamos falando de manifestação do espírito em termos de corpos. Um sutil e leve é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios,
Então, nós vemos que invólucro, evoltório e centro são apenas colocações para representar antes uma hierarquia, propriamente dito, do que uma posição espacial, certo? Mas nós vemos como eles se referem ao perispírito, como eles se referem ao corpo. Um sutil e leve, o outro material e pesado. Nós vemos ao longo da codificação algumas colocações que elas são ambíguas com relação ao perispírito, especialmente porque falta muita terminologia apropriada. E aí nós trabalhamos em cima dessas ambiguidades. Nas abordagens mais simplistas, é claro que sempre se fica com as palavras e os conceitos, claro, mais simples. Nós vimos também num estudo de 2021, intitulado Realidade, todos esses estudos estão disponibilizados no canal do ICEP, onde nós vimos um livro intitulado por um professor, Donald Hoffman, professor e cientista, O Caso contra a Realidade, porque a evolução escondeu a verdade dos nossos olhos. Então, nós fizemos um amplo estudo em 2021 sobre essa questão da realidade e como o nosso processo evolutivo, não evolutivo espiritualmente falando, mas materialmente, em termos da nossa experiência como encarnados, né, a evolução humana, ela tendeu para uma abordagem ou um relacionamento com essa realidade, entre aspas, de forma que fosse mais propício à própria sustentação da individualidade encarnada, né? Então, a sustentação do corpo material. Então, por isso que o livro é intitulado Evolução Escondeu a Verdade de Nossos Olhos. Isso significa a nossa relação com o mundo material, que nós chamamos de mundo material, é antes um processo, um sistema de relações do que verdades ou realidades absolutas. Nós falamos muito em relações, sistemas de relações. Igual o espírito, perispírito, corpo físico, também é um sistema de relações. Então, no nossa condição de existência, nosso nível evolutivo, espiritualmente falando, a nossa existência é baseada em sistemas de relações, né? E não com coisas absolutas, verdades absolutas, realidades absolutas. E nesse estudo, esse professor coloca o seguinte na página 32 daquele livro: podemos provar que, se nossas percepções foram moldadas pela seleção natural, é quase certo que evoluíram para ocultar a realidade. Elas apenas relatam aptidão. Então, a nossa seleção natural, né? Seleção natural, ela foi moldada mais para uma questão de aptidão para a sobrevivência do que para um relacionamento com a realidade absoluta, certo? Então, por isso que ele diz que a nossa evolução tendeu para ocultar a realidade e estabelecer uma aptidão para a sobrevivência. Sobrevivência, novamente, nesse sistema de relações, e não como a realidade absoluta ou uma sobrevivência de um corpo em termos absolutos, mas antes em termos relativos, termos de relacionamento. Na página 91, ele diz: objetos físicos no espaço-tempo são simplesmente ícones, são simplesmente como os ícones em nossa área de trabalho do computador, certo? Então, é alguma coisa que nós utilizamos para trabalhar, mas não é a coisa em si. Então, aquele íconezinho, por exemplo, do Word, não é o Word em si, é apenas algo que nós utilizamos para trabalhar com uma ferramenta. E os objetos, assim como o espaço e o tempo,
e que nós temos como reais, eles, na verdade, são ferramentas para nós trabalharmos com a verdade, com a realidade última, né? A realidade mais objetiva. Então, nós tomamos uma coisa pela outra. Nós tomamos a ferramenta como uma realidade absoluta, ou uma realidade, melhor dizendo, não vou nem dizer realidade absoluta, mas como uma realidade, quando, na verdade, são apenas ferramentas. Quando nós falamos em objetos, mas nós podemos levar também para o nosso corpo físico. Nosso corpo físico também é uma realidade, desculpa, é uma ferramenta, e não necessariamente uma realidade objetiva. E isso é importante nós termos em mente, porque é dessa forma que nós podemos compreender, pelo menos, o que nós queremos apresentar acerca do perispírito. Eu sei que muda a forma como nós encaramos tanto o corpo físico como o perispírito, mas, novamente, né, é um estudo e eu peço a vocês que mantenham a mente aberta para entender o que nós queremos apresentar aqui. Já em 2023, no estudo Física da Informação, nós dizemos o seguinte, citando a revista Galileu: será que vivemos em uma simulação? É a pergunta. E eles respondem: pela primeira vez na história, passamos a considerar seriamente, do ponto de vista científico, então não é um louco que está falando, né? É do ponto de vista científico, então existem alguns cientistas, ou muitos cientistas, com esse tipo de pensamento, sobre se há alguma possibilidade de aquilo que nós experimentamos seja apenas uma simulação elaborada de um universo construído em um computador impossivelmente poderoso. Então, quando fala do ponto de vista científico, é que existem fortes indícios certo? Não é achismos, não é que alguém acha, que alguém pensa desta ou daquela forma, mas existem indícios, certo, de que nosso universo pode ter sido construído por um computador impossivelmente poderoso. E aí nós podemos considerar, né, levando por uma análise espírita, construído pelos próprios espíritos, certo? Que é o que nós vimos já na codificação sobre a ação do pensamento sobre o fluido, estabelecendo o nosso entorno. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, André Luiz diz o seguinte: muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países, então isso significa que foi obtido pela universalidade dos espíritos, né, da informação, então através de vários médiuns, vários espíritos, vários médiuns, e o plano imediato, a residência dos homens, então vemos que é o plano adjacente ao nosso, né, o que nós chamamos de desencarnados, já é subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições. Então, nós temos o plano que nós normalmente chamamos de plano espiritual, equivocadamente, mas André Luiz coloca ali de uma forma bem didática, né? O plano imediato, a residência dos homens. Então, esse aqui é a residência de nós encarnados. Então, os planos ligados a esse plano dos encarnados, existem várias condições de existência, não do ponto de vista de espaço, mas sim sob o prisma de condições. E por que é importante essa questão, não do ponto de vista de espaço? Porque nós compartilhamos o espaço. Como compartilhamos o espaço, nós temos um ponto em comum, que é o espaço. E então o espírito, quando ele não atua em pontos diferentes do espaço, mas ele atua espacialmente falando no mesmo local, certo?
porém em condições diferentes. Então, quando nós vamos pensar o espírito irradiando, e isso está falando para nós, né? O plano adjacente à nossa residência, então é espírito, o que nós estamos falando aqui vale para espíritos compatíveis com o mundo de expiações e provas, espíritos evoluídos é outra coisa, aí nós já não faz parte aqui desse estudo. Mas quando o espírito, né, irradia, ele não precisa irradiar em diversos pontos do espaço, mas apenas em condições de existência diferentes, o que facilita muito o processo para nós espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, para espíritos do nosso nível evolutivo. Certo? Mas sim sobre o prisma de condições, qual ocorre no globo da matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então, nós temos um ponto em comum. Todas essas manifestações de espíritos do nosso nível, ligados ao nosso mundo, têm um ponto em comum, que é o espaço. Então, espacialmente, e é por isso que nós interagimos de uma forma mais direta, porque nós compartilhamos o mesmo espaço. Como as condições de existência são diferentes, essa interação ela não se dá de forma direta, mas ocorre de forma facilitada. Espero que esteja ficando claro. E aí, no mês passado, nós apresentamos essa questão, né, esse esquema, em que nós colocamos outros mundos e a Terra, mostrando uma hierarquização na estruturação de um mundo, em que é necessários vários níveis de condições de existência, de densidades diferentes. Novamente, apesar de eu não gostar desse termo, porque ele induz a um entendimento completamente equivocado, mas só para colocação, para vocês entenderem o que eu quero dizer, uma hierarquização em termos de estruturação da matéria para chegarmos à nossa matéria densa. Mas aí hoje nós já podemos mudar esse conceito e não mais considerar outros mundos, mas considerar outras condições de existência. E aí, então, nós temos uma hierarquização na estruturação dessa condição de existência, que é o que nós estamos chamando de Terra, que é a condição de existência de morada dos homens. Por Terra, nós vamos entender a condição de existência de morada dos homens. E aí já nós temos outras condições de existência compartilhando o mesmo espaço. Só que aí o número de condições de existência é muito grande, né? Nós colocamos lá 3, uma simplificação, mas nós podemos aumentar essas condições de existência e chegando a um ponto interessante nesse último, porque até aqui a Terra, essa condição de existência, materialmente falando, se encontrava no último lugar. Aqui nós já vemos que ela não está mais em último lugar. Então, nós podemos, sim, ter condições de existência, coloquialmente falando, mais densos que a nossa condição de existência, porém compartilhando ainda o mesmo espaço. Porque o conceito que precisamos ter em mente que a distinção, eu não interagir com aquela condição de existência, não está relacionado com densidade. Não é porque as outras condições de existência são menos densas, mas porque são condições de existência diferentes. Então, pode-se ter condições de existência mais densas, como o próprio André Luiz cogita no livro Evolução em Dois Mundos, e é pelo mesmo motivo que um espírito que se encontre numa condição de existência menos densa não vai interagir necessariamente com a nossa condição de existência mais densa do que a dele. Isso significa o quê? Que a nossa condição de morada dos homens não necessariamente é a condição de existência mais material que possa existir
ligada a esse nosso mundo, que nós chamamos de Terra. Tá certo? Isso viabiliza uma série de possibilidades e entendermos também como os desencarnados não interagem diretamente conosco, porém através de processos que denominamos de mediunidade. E aí nós temos várias condições de existência compartilhando o mesmo espaço. Composição do perispírito do livro A Gênese, capítulo 14. Kardec diz o seguinte: não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Então, Kardec vem falar para nós que essas outras condições de existência são estruturadas por moléculas, como a nossa condição de existência, demonstrando, assim, uma similaridade entre essas diversas condições de existência. Por que é importante essa similaridade? Porque os processos que eu utilizo em uma condição de existência são as mesmas que eu utilizo em outras condições de existência. Certo? E é o mesmo princípio pelo qual compartilhamos o mesmo espaço, por causa dos processos que nós utilizamos, estão relacionados com essa condição espacial e também com essa manifestação do fluido que se mantém similar em todas as condições de existência. E aí, espíritos como nós, que não somos evoluídos, nós utilizamos das mesmas ferramentas para transitar entre as várias condições de existência, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. E aí nós temos, apenas para fins, didáticos, nós temos os elementos químicos da Terra, que o mais leve é o hidrogênio, o mais pesado, que ocorre naturalmente, é o urânio, tendo uma série de outros elementos químicos, e na condição de existência 1 nós vamos ter um elemento mais leve, um elemento mais pesado e uma série de outros elementos químicos. Na condição de existência 2, idem, 3, 4, 5 e assim por diante. Nós teremos sempre um elemento mais leve, um elemento mais pesado, que faz parte, que estrutura aquela condição de existência, certo? Formando, então, as moléculas. E são desses elementos químicos e dessas moléculas que nós formamos o perispírito, utilizando as mesmas ferramentas que nós utilizamos na estruturação do corpo físico, certo? E aí fica interessante, porque se aqui, nessa condição de existência, como nós vimos anteriormente, é mais uma questão de relações e não de objetos, uma realidade, como é que eu posso dizer? Eu não quero usar o termo uma realidade absoluta, mas uma realidade material. Nas outras condições de existência, nós também estabelecemos sistemas de relações e não realidades materiais. Então, quando nós jogamos para essas várias condições de existência, nós estamos falando sempre em sistemas de relações, certo? Então, é a forma como nós interagimos com a condição de existência que nos propicia uma existência material, mas lembrando sempre que não são objetos reais, mas são estruturas decorrentes de sistemas de relações. O conjunto, no conceito trivial de perispírito, é espírito, corpo mental, nós tiramos lá de André Luiz, as várias camadas do perispírito, corpo físico, e assim nós analisamos ou consideramos essas várias camadas do perispírito como se todas elas existissem, formando uma estrutura altamente complexa, porque nós teríamos camadas de perispírito relativas às várias condições de existência,
e aí nós vamos imaginar um espírito conduzindo todas aqueles corpos perispirituais que nós chamamos de camadas de perispírito. Sabe o que isso me lembra? Não sei se vocês já devem ter visto que fica alguém com hastes ligadas e bonecos nas extremidades. Eu até já vi com vários bonecos na extremidade. Aí o indivíduo dança, né, movimentando aquelas hastes, e todos os bonecos vão fazendo o mesmo movimento. Vocês já viram isso? Eu vi a Nádia balançando a cabeça, então ela sabe do que eu estou falando. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro disso, né? Como se o espírito ficasse fazendo uma série de marionetes com um conjunto muito grande de corpos, e isso é inviável. Né? Quando nós não pensamos muito a respeito e falamos camadas de perispírito, e a questão é que muitas vezes um indivíduo considera que é uma coisa dentro da outra, com o espírito no meio, então faz até algum sentido, né, na cabeça dele, mas é um conceito altamente deturpado, que nós já vimos na própria questão do Livro dos Espíritos, a 141, o espírito nem está dentro do corpo, e muito menos essas camadas do perispírito, né, com uma sobre a outra, e aquele conceito de camadas de cebola é o pior exemplo que alguém pode dar, porque conduz, né, de uma forma assim clara o indivíduo a um conceito errado, porque todos conhecem as camadas da cebola, pelo menos quem já cortou cebola sabe muito bem como são essas camadas. E aí o indivíduo imediatamente lembra daquilo, assimila o conceito e não pensa mais a respeito. Mas é inviável. É inviável, é desnecessário, e o espírito se ocuparia com esses vários corpos ao mesmo tempo, né? E aí nós somos espíritos perturbados. Se um corpo já é complicado, né? Pelo menos para mim, lidar com um corpo já é complicado. Imagina se eu tivesse que lidar com N corpos ao mesmo tempo, né, Fiuza? Fiuza está fazendo assim para mim. Tá, eu não sei como é que eu seria, não. Vocês me desculpem, mas eu tomo por mim. Né? Lidar com isso tudo, eu não sei como é que eu ia conseguir, não. No livro Médico Quântico, Amit Goswami, que é um físico quântico, ele é indiano, radicado nos Estados Unidos, tem vários livros publicados a esse respeito, onde ele faz uma correlação da ciência com o hinduísmo. Ele citando Sheldrake, que é Rupert Sheldrake, que é um biólogo, que ele é tido como criador da hipótese dos campos mórficos. Por campos mórficos, nós podemos traduzir como perispírito, tá? Só para nós termos uma ideia, mas depois nós vamos aprofundar mais essa questão de campos mórficos, tirando dessas camadas do perispírito, mas levando para uma conceituação de perispírito um pouco mais, assim... Eu vou usar o termo adequado por falta de terminologia melhor, tá? Então, Amit Goswami, citando Sheldrake, no capítulo A Ciência dos Chakras, diz o seguinte: Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo vital. Então, aqui nós estamos falando em corpo vital, um campo mais profundo, né, do que as camadas do perispírito. Ele fornece a matriz para a estruturação da forma física. Então, nós vemos que temos uma forma física que se espelha em alguma outra coisa, no caso ali, o corpo vital. Os órgãos físicos são as representações das funções do corpo vital, como a manutenção do corpo, da reprodução. Até aí tudo bem que nós estamos substituindo corpo vital por perispírito, é uma conceituação que nós já trazemos naturalmente, então fica muito claro para nós. Mas o restante é que é interessante. Os chakras, ou os centros de força, são os lugares do corpo físico onde a consciência produz
simultaneamente o colapso do corpo vital e do corpo físico. Nesse processo, a representação do corpo vital se transforma em corpo físico. Então, nós vemos que ele fala, né, são os centros de força, os pontos fundamentais onde há uma estruturação simultânea do corpo vital e do corpo físico. Então, ele não coloca vários corpos. É corpo vital e corpo físico, certo? Uma estruturação em decorrência da consciência. Então, é a mente estruturando, colapsando o corpo em si. Então, vamos lá. Né? Então, nós temos espírito... Cláudio, Diga. desculpe te Nath. interromper, mas é que eu acho que talvez algumas pessoas possam estar aqui com uma ou outra perguntinha. Você pode voltar, por favor, o seu slide? Isso. Quando você fala ali do colapso do corpo vital e do corpo físico, se você pensar que o colapso do corpo vital é a estruturação do corpo físico, exatamente como a gente aprende lá na quântica, outro dia aprendemos aqui com o Moacir, o colapso da onda, quando atualiza do ponto de vista filosófico, torna realidade. Então, como é que está essa questão aqui do corpo físico e a consciência produzindo o colapso? Aí é que está. Esse é o conceito trivial, que o colapso de onda conduz a uma realidade. Isso, mas exatamente. O colapso de onda não conduz a uma realidade. O colapso de onda, porque nós já vimos que nós trabalhamos num sistema de relações. Então, né, tira-se ideia de uma realidade. Nós não vivemos em uma realidade. E é o que nós já viemos tratando ao longo de alguns estudos e foi a nossa introdução hoje. Tá? O conceito trivial do colapso de onda é que forma estruturas reais, mas Isso. O colapso de onda não forma estruturas reais. O colapso de onda vai estabelecer um sistema de relações. Nesse sistema de relações, continua sem a existência de estruturas reais. Sem Então, uma realidade objetiva. Então, onde estão as estruturas do corpo vital e do corpo físico com esse colapso? Aí é que está, né? Nós deixamos de pensar em estruturas e passamos a pensar que se estabelece um sistema de relações. E nesses sistemas de relações nós vivenciamos uma realidade, mas essa realidade não existe. Objetos físicos não existem como uma realidade objetiva. Não existe uma realidade objetiva, mas apenas um sistema de relações que se estabelece estruturando, não estruturas, mas sistemas de relações. Então, essa consciência, através do que nós vamos chamar aqui de função psíquica, certo? Estabelece um sistema de relações através desses e por isso que precisa ter um ponto. Entendeu, Nádia? Por isso que nós estamos falando aqui dos centros de força, que são nesses centros de força que nós consideramos esses 7, mas não são 7, né? Nós nem sabemos se esses 7 realmente existem ou fazem parte apenas do imaginário histórico, mas existem uma grande quantidade de centros de força. Nós só colocamos esses 7 porque comumente é conhecido. O problema todo é que nós precisamos acabar utilizando conceitos equivocados para que se possa formatar uma ideia a respeito daquilo que queremos dizer. Esses centros de força, esses 7 que normalmente falamos, isso faz parte apenas do imaginário histórico. Tá? Eu sei que médiuns dizem que vêm esses centros de força, relatam como eles são, mas isso faz apenas parte do imaginário. Certo? E são
processos arquetípicos que levam o médium a ver tal coisa, vivenciar tais experiências. Nós colocamos aqui só como exemplo, mas nós temos uma grande quantidade de centros de força, porque esses centros de força são assim, os locais no espaço onde se estabelecem os sistemas de relações. E nesse sistema de relação é que você vê você acaba trabalhando como uma estrutura. Você toma um casal, por exemplo, né? Um casal, ele não é uma estrutura, um casal, certo? Agora, nós consideramos um casal a partir do momento que existe um sistema de relações. Então, o sistema de relações que se estabelece é o sistema de casal. Mas é eu e Isabel, por exemplo, que estabelecemos esse sistema. Mas quem está de fora, ele chega a enxergar o casal como se fosse uma estrutura só. Mas nós não somos uma estrutura só. Nós somos um sistema de relações. Tá? Eu e a Isabel. Agora, quando nós pensamos em corpo físico e perispírito, nós tomamos isso como uma estrutura, uma objetividade, uma realidade objetiva. Mas não é, né, uma realidade objetiva, é um sistema de relações. E é como o ícone na tela do nosso computador. É algo que eu utilizo para trabalhar, é a minha ferramenta. Tem que lembrar sempre, nos remeter sempre ao início do nosso estudo de hoje. Tá? Que é para não cairmos no equívoco sempre de trabalharmos como uma realidade objetiva. Então, o colapso de onda, né, ele não estabelece objetos reais, ele estabelece sistema de relações, o que é bem típico de uma onda de probabilidade, certo? Aí você até entende melhor, uma onda de probabilidade não se converte em matéria, uma onda de probabilidade se converte em um sistema de relações. Tá? Podemos continuar? Ok. Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 1, item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem três componentes: a alma, ou espírito, princípio inteligente. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro. Novamente, nós vemos essas palavras, invólucro, envoltório, que nos leva a determinado entendimento, mas sempre lembrando que são terminologias, certo? Material. E terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial. Nós vemos essas ambiguidades. Em certos momentos é semimaterial, em outros momentos fala que é matéria. E isso é natural, tá? Porque são conceitos que nós precisamos passar por palavras. Imagino Kardec, que hoje, pelo menos, nós temos, né, conceitos mais elaborados do que Kardec tinha na época, e aí eu imagino ele para tentar passar esses conceitos para nós, certo? E aqui o famoso espírito, corpo físico e o perispírito. Para nos servirmos de uma comparação material, e aí nós vemos sempre Kardec comparando com questões materiais, porque é isso que nós temos para fazer, para analisar. Agora, é preciso abstrair desses conceitos materiais para podermos entender o que está por trás de que Kardec quer dizer, né? Então, para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. E aí, novamente, cria um problema, porque é isso que ele tem para explicar. Mas, quando fala isso, fio condutor, na nossa mente se impregna logo algo material, algo físico, necessário para estabelecer uma conexão. Tá? E isso Kardec tinha na época que ele mal tinha o... Esqueci a palavra. O telégrafo.
Hoje, nós temos celular, que nós não precisamos de fio condutor, mas, mesmo assim, nós ainda nos remetemos a algo material necessário, algo material para fazer a ligação. Certo? E hoje nós temos Wi-Fi, Bluetooth, celular, onde, né, a tendência é não se utilizar mais estruturas materiais para se estabelecer ligações. Tá? Isso, mas a nossa mente ainda é muito focada para essas questões materiais, para o físico. Né? A nuvem, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender por que é o arquivo que está na nuvem. Em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso. Então, aqui ele faz essa comparação, mas ele deixa um agente misterioso, imperceptível, conhecido como nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Né? Então, ele faz a comparação para a época, para entender. Hoje, nós já temos, como falamos, celular, Wi-Fi, Bluetooth e etc. Mas, mesmo assim, ainda é difícil para nós entendermos conexões que não são físicas. E aí nós temos, ainda no Livro dos Médiuns, no item 54, onde Kardec diz: o fluido envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, nós temos algo semimaterial, distinguindo de matéria, propriamente dita. E ele fala envoltório fluídico, porque ele, nessa conceituação de estruturas materiais fazendo ligação, aí surgem esses termos envoltório, invólucro, porque nós podemos pensar que um termo é decorrente do conceito disponível, certo? Já no item 58, no mesmo livro, mesmo capítulo, mesmo tudo, ele fala: ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. E aí nós vamos nos reportar que são estruturas materiais, cada uma em uma condição de existência. Agora, a formação é baseada no mesmo processo. E todas essas condições de existência compartilham o mesmo espaço, possibilitando uma ação direta, sem que simplificando para nós, espíritos do nosso nível evolutivo. Jesus, esse pessoal, eles não precisam dessa simplificação. Então, não tem a menor ideia como é que funciona no âmbito de um espírito da envergadura de Jesus. Mas lembrando que a codificação espírita ela é feita para nós, para o nosso nível. Embora haja, sim, algumas referências a outros níveis evolutivos, mas a conceituação de base da codificação kardeciana é para o nosso nível evolutivo. E tudo que eles falam é para o nosso nível evolutivo. Retrato do corpo mental, evolução em 2 mundos, capítulo 2, corpo espiritual. Para definirmos de alguma sorte, então de alguma forma, tá? E lembrando que esse livro foi psicografado lá em meados do século XX, tá? Quase 100 anos um livro desse. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Aí nós já vemos um sistema de relações, em que o corpo físico não tem uma existência objetiva, certo? Porque o corpo físico não é um corpo por si só. Ele não existe por si só, ele é o reflexo de algo. Então, ele é baseado ou ele está relacionado com algo, que é o corpo mental. Tá? Aí fica mais fácil de nós entendermos o início quando
nós falamos sobre o livro, né? Em que somos ícones, os objetos são ícones na tela do computador, tá? Onde as coisas que nós trabalhamos não têm realidades objetivas, mas é apenas para fins de evolução. Evolução não espiritual, mas evolução enquanto existência nessa condição de existência aqui. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, nem o perispírito tem uma realidade objetiva. O nosso conceito de perispírito não tem uma realidade objetiva. Ele é um sistema de relações, porque ele está relacionado com o corpo mental. Então, se nós vamos pensar em uma realidade objetiva, não realidade absoluta. Realidade absoluta é o espírito. Agora, se vamos pensar em uma realidade objetiva, aí nós estamos falando do corpo mental. Tá? Porque todos os outros estão relacionados com ele. Então, são sistemas de relações. E um sistema de relação é mais fácil de se estabelecer ou de cessar do que objetos reais. É isso que precisamos ter em mente. É mais fácil estabelecer e cessar um sistema de relações do que formar uma estrutura, um objeto real e desaparecer com aquele objeto real. Certo? E os processos espirituais, os fenômenos espirituais, eles se baseiam nesses sistemas de relações. Aparições, materialização, etc., porque não estamos falando em objetos reais, estamos falando em sistemas de relações. Então, por isso que se forma e se desfaz com uma facilidade, né, ou uma rapidez, melhor dizendo, bem grande. Continuação ainda da evolução em dois mundos, já estamos terminando. Do ponto de vista da constituição e função, em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, o corpo espiritual é o veículo físico por excelência, porém com as aquisições da mente que o maneja. Então, olha só, certo? Na esfera imediata, quando diz que o corpo espiritual é o corpo físico por excelência, significa que quando desencarnamos, esse corpo espiritual, em outra condição de existência, é que é o corpo físico. Então, corpo físico ou perispírito está relacionado apenas com o corpo de expressão. Certo? Nesse nosso nível. Então, como o desencarnado tem um corpo mais sutil que o meu, eu chamo de perispírito. Mas, para ele, é o corpo físico dele. Então, outra questão, que corpo físico é apenas uma questão de relação. Não é absoluto. Nós temos como coisas absolutas. Isso aqui é corpo físico. Os outros não são. Mas isso é um equívoco. O corpo físico é o corpo com o qual o espírito está se manifestando. E isso André Luiz deixa bem claro aqui. O corpo espiritual é o corpo espiritual para nós, o corpo físico por excelência. O corpo físico do outro que está lá na outra condição de existência. Então, novamente, nós temos um sistema de relações. Corpo físico, corpo espiritual, é decorrente no sistema de relações, e esses corpos estão relacionados com o corpo mental. São sistemas de relações, sem realidades objetivas. André Luiz apresenta uma nota nessa questão. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, envoltório sutil da mente. Aí nós já temos uma indicação de onde reside esse corpo.
esse corpo, está relacionado com a mente. Então, nós vemos que nós falamos agora há pouco uma realidade objetiva, mas nem o corpo mental tem uma realidade objetiva, porque está relacionado com a mente. Então, no momento, nós podemos dizer que realidade objetiva é a mente, realidade absoluta é o espírito, realidade objetiva é a mente. O restante são sistemas de relações. E que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados. E isto por falta de terminologia adequada do dicionário terrestre. Então, novamente, nós temos a limitação da terminologia. Perispírito, certo? O perispírito, na terminologia kardeciana, ele não define muito bem, se nós pensarmos direito. É algo que está entre o espírito e o corpo físico. Como nós vimos, o corpo físico depende da condição de existência em que o espírito está se expressando. Então, o corpo físico depende da condição de existência. Então, nas outras condições de existência, nós também não estamos falando de corpo físico, nós estamos falando de... Desculpa, não estamos falando de perispírito, nós estamos falando de corpo físico. Então, o perispírito seria esse corpo mental. Perispírito na terminologia kardeciana e o corpo mental na terminologia de André Luiz. E é nesse perispírito ou nesse corpo mental que reside uma forma. E essa forma está relacionada com a função psíquica, que é a resultante dos processos mentais que ocorrem na mente do espírito como uma realidade objetiva, não a realidade absoluta. E essa forma ela vai se expressar nas várias condições de existência, que compartilham o mesmo espaço, dependendo da situação. Então, a formação do corpo de expressão, em conformidade com a condição em que o espírito irá se expressar. Então, esse sistema de relações ele se estabelece e deixa de se estabelecer, né? Ou se desfaz de acordo com a necessidade. Então, nós não carregamos uma série de camadas de perispírito. Nós somos espíritos que possuímos uma mente que tem uma realidade objetiva, porque está diretamente ligada a algo com uma realidade absoluta, que é o espírito. Então, a mente é o processo em que o espírito trabalha, certo? A resultante disso é uma função psíquica, e essa função psíquica, essa resultante para nós, nos coloca em uma condição de expiações e provas, e por estarmos numa condição de expiações e provas, trabalhamos com condições de existência ligadas a um mundo. E esse mundo é representado pelo planeta Terra, nas várias condições de existência. Então, a formação do corpo físico, certo? Do corpo de expressão, ele vai se formar na condição de existência dependendo do momento e dependendo da necessidade do espírito. Eu aqui encerro, certo? Espero que eu tenha conseguido traduzir de alguma forma o conceito que quisemos apresentar. Eu sei que ele é diferente da forma trivial, como é apresentado, né? Como normalmente nós consideramos. Sei que o tempo é exíguo para esse tema tão complexo, e por isso eu espero que eu tenha feito algum sentido para vocês e que tenha assim, instigado a procurar
aprofundamentos maiores com relação ao tema. O interessante é que, nessa abordagem, a forma como nós analisamos os fenômenos espirituais muda completamente de figura e fica muito mais fácil o entendimento. Passo a palavra, então, para a Nádia. Fica mais fácil mutatis mutandis, né? Depende, né, Cláudia? Porque nós temos que nos disciplinar para determinadas abordagens à chamada realidade objetiva, né? Então, preciso mudar a cabeça, mudar perspectivas, angulações, e com a mente aberta, como você, aliás, pediu no início, nós buscarmos outros sistemas de relações com relação aos conceitos que já internalizamos ao longo do tempo, com estudos, cada qual na sua esfera, mas, no caso do Espiritismo, com os conceitos que nos são comuns. Mas nós agradecemos, evidentemente, mais uma experiência aqui com os estudos inovadores de Cláudio Conte, que nos traz, mais uma vez, aqui um desafio para nós mudarmos a questão de tudo para ser um sistema de relações. Ele acabou, inclusive, com o casamento. Vocês viram. Acabei não, casamento não. Continuo casado com minha queridíssima esposa que Eu está aí me sei, assistindo. Isabel, eu sei. A Isabel está aqui, eu posso falar isso. Muito bem, um beijo para você, Isabel. Bom, mas, enfim, ele questionou, inclusive, isso. Mas, enfim, melhorou, Cláudio? Melhorou. Melhorou. Bem, então, vamos lá. Nós temos aqui as perguntas. Pergunta do Carlos. Como ele, você estava falando... O Carlos é do nosso querido... Porque não aparece aqui para mim. Pois é, mas é porque ele fala pelo Instituto de Cultura. Ele é o nosso factotum ali da projeção. Ele diz, baseados nessas outras conclusões, existe um número mínimo ou máximo? Isso foi retirado de uma parte de uma frase, e eu, particularmente, não posso atinar qual é o cerne dessa questão. Você captou alguma coisa da essência dessa questão que o Carlos está perguntando? Eu acredito que ele deva estar falando, se eu estiver errado, ele que me corrija, do número de condições de existência, né? E aí eu não tenho a menor ideia. A resposta que eu tenho para dar é essa, né? O número de condições de existência aqui para o nosso mundo que está ligado ao planeta Terra, não tenho a menor ideia. O Paulo de Felipe pergunta a você, Cláudio, se as condições de existência aqui referenciadas, aqui eu acho que é no seu estudo, né? São de quais mundos? Material, espiritual ou mesclados? Mundo mesclado é boa essa do Paulo, né? Mas eu entendi o que ele quis falar. Olha só, o mundo espiritual é o mundo espiritual, é onde ficam os espíritos, é onde eu estou, é onde você está, onde a Nádia está, enquanto espírito, certo? Irradiando. Onde todos que estão aqui presentes, não só nós três, mas todos aqui, onde nós nos encontramos enquanto espíritos. Nós e os desencarnados também, né? Que desencarnados, todos os espíritos. É espírito se encontrando no mundo espiritual. Tá? Mas, como mundo espiritual, não vamos pensar em um local espacial. Aí é que está a distinção. Quando nós falamos mundo material, condições de existência, nós estamos falando em termos espaciais, porque está relacionado com fluido se expressando na forma de espaço. Certo? Aí é que está a grande questão, né? E a complexidade que precisamos abstrair. Então, nós temos o nosso universo. Nem vou pegar o nosso planeta, vamos pegar o nosso universo. O nosso universo é uma condição de existência, porque se eu vejo os planetas, os sóis, de alguma forma, ele está na mesma condição de existência que eu, certo? São ícones nessa tela que eu chamo de universo conhecido. Tá bem? Então,
E aí nós temos ligados a essa tela várias outras telas, que são várias outras condições de existência, certo? Nesse universo. Agora, nós podemos multiplicar esses grupos de telas, porque para Deus é Deus. Tá? Então, nós vamos imaginar que nós temos vamos pegar assim, só um exercício mental, tá? Não tem nada a ver com a realidade, é só um exercício mental. Nós vamos imaginar assim, Deus pegando uma quantidade de fluido e isso vai se expressar na forma de espaço. Ponto. Para nosso universo conhecido. Outra quantidade de fluido vai se expressar espaço para outro universo. E assim nós temos porções de fluido se expressando como espaço, cada um com seu universo. Nesse nosso universo, nesse fluido que está no espaço, nós temos fluido se manifestando nas várias condições de existência. Então, nessa que nós temos aqui, e as outras condições de existência, tanto mais densas quanto menos densas. Tá certo? Agora, isso é fluido se manifestando como espaço, fluido se manifestando como condição de existência. Nós, espíritos, existimos fora espaço. Deus existe fora espaço. Então, e por isso que nós falamos que nós, enquanto espíritos, estamos no mundo espiritual, mas não é um espaço. O mundo espiritual não é um espaço, mas é uma condição de existência específica, que podemos dizer que é a condição de existência em termos absolutos. Porque, se nós formos pensar direitinho, a única condição de existência que é estruturada por Deus é onde nós existimos, enquanto espíritos. Os outros que nós estamos falando em termos espaciais são estruturados por espíritos. Por isso que eles não têm uma realidade absoluta. Então, o mundo dos espíritos, não vamos pensar em espaço, vamos pensar em termos de condição de existência, uma realidade absoluta, onde não necessariamente existe espaço, não necessariamente existe tempo. E não necessariamente existem objetos reais. Aí é que está interessante, fica interessante. Porque, na realidade absoluta, não necessariamente nós temos objetos reais. Tá? Então, por isso que lá, quantas condições de existência existem? Uma infinidade, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem quantos universos existem, se é que tem um número finito isso, quanto mais as condições de existência ligadas a cada universo. Mas, ao que nós podemos supor, existe apenas uma realidade última, ou a realidade absoluta, e essa está ligada a Deus. E é onde nós existimos, enquanto espíritos, nessa realidade última. Tá? Então, por isso que não existe mundo mesclado. Porque não existe mundos onde existam condições de existência materiais e espirituais. O espírito existe em nenhuma condição de existência e o restante são apenas condições de manifestação desse espírito que irradia. Tenha sempre em mente que o espírito irradia. Como ele irradia, ele pode estar nessa realidade absoluta, nessa realidade última, irradiando nessas outras condições de existência, onde ali ele terá a experiência necessária. Isso, Cláudio. Aqui a segunda parte da observação do Cláudio, do Paulo, a narrativa é composta de conceitos materiais. Você já falou sobre isso. Ou não podemos falar do mundo espiritual vivenciando no mundo material. Você acabou de falar sobre isso, né? Sim. Mas agora, aproveitando essa questão aí do nível de existência ou do plano de existência,
quando o André Luiz, em Nosso Lar, relata uma vida ou uma realidade ou planos de existência em que o André Luiz está lá mergulhado nos fluidos do umbral, supostamente sem consciência, para perceber a realidade simultânea de Clarencio junto dele, mas num outro plano de existência. Mas os dois espíritos estavam ali irradiando. Como é que você comentaria isso? Aí é que está a questão do mais pode menos, certo? Então, André Luiz, na sua condição perturbada, ele não consegue interagir com outras condições de existência. Clarencio, que já tem a mente mais livre, mais aberta, já sabe como funciona. E aí ele consegue trabalhar, porque é tudo ferramenta. Nós podemos pensar que todas essas manifestações não são como uma realidade objetiva, mas são ferramentas para a interação, de interação. Então, a partir do momento que você sabe como funciona a ferramenta, você usa de uma forma eficiente. Então, se eu tenho um parafuso e uma chave de fenda, mas se eu não sei usar a ferramenta, eu não consigo fazer nada. Agora, se eu sei como usar a ferramenta, aí eu posso fazer várias coisas. Então, tem até aquela anedota, né, em que uma máquina parou de funcionar e chama um especialista, ele cobra R$ 20.000, em 1 minuto ele vai, aperta um parafuso e resolve o problema. Aí fala, mas R$ 20.000 para apertar um parafuso? Aí ele fala, não, para apertar o parafuso é R$ 1.000, só de eu vir até aqui. Os outros 19 é por eu saber qual parafuso apertar. Aí que está a diferença. Né? A diferença não está no parafuso, é saber apertar o parafuso. Porque se o indivíduo me falasse, Cláudio, aperta tal parafuso com uma volta assim assado, eu apertava, a máquina ia voltar a funcionar. Mas eu não ia merecer os R$ 20.000. Tá? Então, Clarencio e esses espíritos maiores sabem usar a ferramenta. Se você pega os fenômenos, os milagres, né, de Jesus, é tudo a análise de Kardec no livro A Gênese sobre esses milagres de Jesus, nós vemos que não tem milagre nenhum, apenas Jesus sabe apertar o parafuso, ou qual parafuso apertar. E aí ele coloca tudo em movimento. Se você conhece a ferramenta, né, e o equipamento na tua frente, você coloca tudo para funcionar. Você está me lembrando, ô Cláudio, uma história que corre aí do Picasso, que um arquimilionário norte-americano ficou insistindo durante longuíssimo tempo para o Picasso pintar um quadro para ele, que ele queria porque queria um quadro com a assinatura do Picasso na sala dele. E depois de muita insistência, de muito tempo, o Picasso pegou um quadro, escreveu o próprio nome, quer dizer, assinou e mandou para ele. Ele disse, mas isto aqui é que é o quadro? Ele falou, sim, um quadro assinado por mim vale qualquer coisa. É exatamente o que você falou, eu acho. Sim, eu queria ter uma tela em branco assinada por Picasso. Desculpa, mas eu queria. Mas o princípio que você acabou de relatar é semelhante. Sim. Não é? Pois é. Sim. Também queria, viu? Quem não queria, né? Todo mundo riu aqui quando você falou que queria, mundo queria, todo mundo queria. Eu quero saber se todo mundo ia manter na parede ou ia vender por milhões e milhões de dólares. Isso que eu queria saber. O Paulo Felipe está com o dedo levantado. Mas ainda tem aqui uma pergunta dele mais, eu acho, e tem do Carlos. Primeiro vou passar o do Carlos, tá, ô Paulo? O Carlos disse, mas mesmo com todos os avanços sem fio, ainda existem os transmissores físicos para manter esse sistema. Sim, porque nós estamos falando
dessa condição de existência. E para essa condição de existência, nós precisamos de equipamentos para estabelecer uma comunicação sem fio. E isso vai acontecer para todas as condições de existência. E se formos pensar, o espírito é o equipamento último que estabelece uma comunicação sem fio. Mas é um equipamento, se quiser pensar dessa forma, né? Mas aí ele seria o equipamento para quem operar? Deus? Não, aí é ele próprio que opera, né? Uhum. Ele mesmo que opera, porque o espírito é alguma coisa, o espírito é uma estrutura, é uma estrutura funcional. Então, ele tem funções e é uma estrutura. Então, como é criação de Deus, né, ele é capaz de estabelecer um sistema autônomo, por assim, ou semi-autônomo, né? Porque sempre vai manter a ligação com Deus. Estava pensando no sistema geral, porque Deus é externo a isso. Tal. Isso. Obrigada pelo beijo, Isabel. A Rosa disse, muito obrigada muito para racionalizar, obrigada por nos instigar a pensar. É isso, né, Rosa? Você estava falando das relações, Cláudio, do perispírito de Kardec, do corpo mental, do corpo espiritual ser o veículo físico, e que essa é uma questão de relação, que é o ponto-chave nuclear da sua exposição. Essas relações, como é que você vê, como é que você comentaria, essas relações no fenômeno da projeção do médium? Essa questão das relações, Nádia, não é a primeira vez que eu menciono no livro, aqui no ICEP. Sim. Né? Ao longo dos anos, eu já fiz vários estudos no ICEB, onde eu falo dessas relações. E, inclusive, essa questão, esse exemplo do casal que eu já utilizei anos atrás, não lembro nem que ano, ainda foi presencial lá no ICEB, né? Na casa do ICEB. Quando nós temos um sistema de relações, porque quando pensamos em projeção, nós sempre precisamos em movimentação, o espírito tem que ir de um ponto ao outro. Então, são todos processos muito físicos. A nossa avaliação é baseada em processos físicos. Né? Eu preciso ir a tal ponto, o espírito precisa ir para ver. E quando você tem um sistema de relações e radiação de espírito, então nós temos que os processos são muito mais simples. O processo é digital e não analógico. E essa questão, Kardec também trabalha no livro A Gênese, quando ele faz a comparação com, não lembro que capítulo, mas ele faz a comparação com um homem no topo da montanha, de uma montanha, onde ele consegue ver todo o percurso, aí ele fala, imagina agora um espírito, né, liberto dessas questões materiais, ele consegue abarcar tudo o que acontece no espaço e no tempo, dependendo de conhecer a ferramenta, sempre dependendo de conhecer a ferramenta. Por quê? Porque ele está numa posição, todos nós espíritos estamos em uma posição privilegiada com relação a todas essas condições de existência. Agora é uma questão de saber utilizar a ferramenta. Para nós, espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, esse processo se estabelece nesse sistema de relações que chamamos de encarnação. Então, quando se estabelece um sistema de relações que é uma encarnação, e aí esse sistema de relações tem início, meio e fim, que é fecundação, nascimento, né, o indivíduo crescer e a desencarnação. Então, nesse sistema de relações, já está contemplada ali certas possibilidades de ação do espírito, assim como a mediunidade. Né? Então, nós temos um sistema de relações com possibilidades diversas. Eu sou médium, então eu tenho a possibilidade da mediunidade desse sistema de relações. Os que não são médio ostensivos não traz essa possibilidade no sistema de relações.
certo? Então, a projeção do médium está na sua natureza do sistema de relações. E muitos desses sistemas de relações nós utilizamos os espíritos que conhecem a ferramenta. Aí é que está Jesus quando estabeleceu um sistema de relações da encarnação dele no nosso planeta. Ele não precisava de ajuda, porque ele já tinha um domínio da ferramenta como um todo, que é o que Kardec deixa bem claro também na sua análise de Jesus no livro A Gênese. Então, se eu conhecesse a ferramenta toda, eu não precisaria de mentores na mediunidade. Tá? Eu preciso do mentor porque é ele que sabe qual parafuso apertar em determinado momento. Então, é sempre dessa forma que vai funcionar. Ok. Bem, então, não temos perguntas, nós continuamos, então, esse estudo, que você poderia, Cláudio, se fosse o caso, quando nós pensamos a programação, você poderia colocar em 2 momentos, 1 e 2, poderia, fique tranquilo para as próximas programações, só que agora a gente já inventou uma coisa, né? Que eu nem vou contar. Tem uma Fica para a invenção. próxima. Mas ainda temos um estudo que é chamado, porque precisamos analisar a questão da evolução espiritual, baseado nisso tudo que nós falamos. Exato. Deixa eu ver aqui qual é, peraí. Você, Cláudio, vai falar como estudar a evolução espiritual, é isso? Isso. Bem, então, já que estamos falando disso, nós vamos continuar aqui estudando no ICEB, dando continuidade à programação, que é elaborada com todo o cuidado, com a aquiescência dos expositores. Eu peço temas, mas os expositores sabem que também podem propor, porque eu peço temas. Não é verdade, Cláudio? Isso. Sim. Posso falar uma coisa antes de terminar, Nádia? Sim, claro. Olha, eu queria ousar e citar Schopenhauer sobre essa questão, mas eu não quis assim, ousar porque nós temos a Nádia aqui, entendeu? E aí fique à vontade. Não, eu não tenho conhecimento tão amplo. Mas cite o que você está pensando. Mas aqui é livre. Pois é, mas Schopenhauer já estabeleceu, né? Eu não lembro qual foi o ano, qual foi o período que Schopenhauer, o século que ele esteve entre nós, mas foi antes da codificação. Não lembro se foi século XVI ou... Não, XVI não, mais para frente. Mais para 17, né? Por aí, para 18. 18. E chegando bem perto de nós, viu? Pois o Schopenhauer chega perto de nós. Então, ele já escreveu uma série de 4 livros, onde, é claro, ele não apresenta o que nós estamos apresentando aqui, né? Porque a gente está usando de ciência moderna, etc, etc. Mas ele já estabeleceu esse conceito, tá? O conceito que nós estamos apresentando aqui. Mas quem sou eu para trazer ele como referência com a Nádia estando ali me olhando? Mas eu já deixei vários furos. Mas eu gostaria muito que você fizesse isso, uma homenagem para mim, viu? Você falar isso junto de mim, para nós trocarmos assim umas figurinhas, que é muito interessante aqui. Você não sabe sou que capaz de trocar figurinha sobre Schopenhauer contigo, não. Bom, mas eu também não sou sobre física, muito menos sobre essas coisas todas, então, mais ou menos, fica empatado, que essa é a beleza da nossa intercomplementaridade. É assim que se faz a evolução. Cada um dá a sua contribuição naquilo que lhe seja próprio, que já seja a sua aquisição, e nós vamos caminhando juntos com respeito uns aos outros. Então, doutor Cláudio Conte, muito obrigada, muito obrigado, diz o ICEB, a mais uma, aqui eu ia dizer performance, a mais uma participação especial de Cláudio Conte aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós, como sempre,
reconhecemos muito a qualidade do seu estudo, a profundidade dos conceitos que você nos traz, e nunca falando por falar, você sempre traz os fundamentos científicos mais próprios da sua área para as questões que você levanta aqui. E é de levantamento de questões que se faz o progresso na área cognitiva, como em todas as demais. Então, o ICEB agradece mais uma vez sua presença aqui, contando, claro, que você volte sempre. E nós já temos aqui agendadas as suas participações. Deus te abençoe, muito obrigada. O ICEB agradece mais uma vez. Queremos também agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco hoje, em ambos os planos de existência, nossos companheiros queridos, os que conhecemos nesta existência, os que não conhecemos, mas são, de qualquer maneira, nossos irmãos, que estivemos aqui juntos para estudar as belezas e as profundidades do Evangelho do Mestre que escolhemos seguir, e de Allan Kardec, o insuperável Mestre de Lyon, que, junto ao coração de Jesus, veio desdobrar os seus ensinamentos do Evangelho na codificação de excelência para a humanidade, como uma aula magistral para a humanidade, que ele permanece lecionando através dos séculos. Que a paz de Jesus permaneça conosco neste instante, ó Mestre querido, em que nós, reunidos aqui, desejamos agradecer-te a bênção com que todos nós fomos bafejados nesta noite, porque vivemos Jesus, uma expressão de fraternidade no estudo, em cariciosas vibrações patrocinadas pelo teu coração, iluminadas por raios de tua inteligência grandiosa e cósmica, para que nós possamos cada vez mais buscar e alcançar com a tua ajuda novos páramos de evolução cognitiva na área do sentimento. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, ó Mestre querido, que é a tua paz, sob o olhar de nosso Pai, ó Deus Criador. Que assim seja.